quando você olha, quando Jesus fala da parábola das 10 virgens, e ele insiste nessa questão de se estar preparado, sim, para a chegada dele, né, não nessa coisa sonolenta, de topor, ou aquela coisa, né, meia ilusória, mas realmente de você estar a par e realmente muito consciente de todo esse processo e querer fazer parte dele, né, não esperar, assim, tipo aquela coisa, de mágica, né, que tipo, você sonhou com isso e daí de amanhã aí no dia seguinte vai estar pronto, mas é essa construção, né, que faz parte desse processo da caminhada. Para mim isso é fantástico, quando a gente consegue olhar dessa forma. Por quê? Porque se você sendo bem realista, quando a gente olha, vamos olhar, se a gente olha para a igreja, a gente vê que há mais solteiros do que casados. Se a gente olha para o mundo, há mais solteiros que casados. E você tem que ser realista que provavelmente nem todos, por mais desejos, né, é um desejo legítimo de cada ser humano, é porque vem desse lance do pertencer, que se quer pertencer a alguém, se quer amar e ser amado por alguém. Então, quando você olha por esse prisma, você vai ver que quando você é realista nesse sentido, você fala assim: "Realmente, pô, de repente eu posso estar dentro dessas estatísticas", né, tanto do ser casado quanto do ser solteiro. Mas o mais importante que eu vejo quando a gente aborda esse tema é o seguinte, de que, eh, um não é inferior ao outro. O grande problema, né, que infelizmente até dentro da própria estrutura da igreja, você vê que há muito mais estrutura no sentido, eh, do pro casamento, né. Então tem muitas coisas que são, delegadas a determinadas pessoas por serem casadas, porque o solteiro muitas vezes é visto como esse inconsequente, como irresponsável, que ainda não conhece, não sabe da vida, né. Mas quando você olha e começa a trabalhar esse conceito de que, o ser casado é bom, mas o ser solteiro também é bom. Então, vivido, tanto um quanto o outro vivido dentro, ah, vamos dizer, do propósito de Deus para a sua vida, ele vai ser tão bom quanto, então não é inferior. Tipo assim, não é que ser solteiro é o que me resta, porque eu não tive condições ou não me foi dada a oportunidade, né, de experimentar o casamento. Mas quando eu começo a trabalhar de que hoje, como você disse, hoje eu estou solteira, e viver essa etapa da sua vida com plenitude, com vista sim, né, de repente, a vir se casar, mas que se isso não acontecer, isso não vai te diminuir, nem vai te tornar um ser humano inferior, porque você não atingiu esse status social, vamos colocar Uhum. assim, né. É interessante quando você vai nas redes sociais e as pessoas mudam de status, né, tipo para compromisso sério e não sei o quê, aquela coisa. Mas então você vê o quanto isso tem um certo lugar de valorização, como se de fato todo o significado do ser humano estivesse aí, né. Então a gente tem, eu acredito sim, de trabalhar um pouco isso, de entender o nosso próprio momento de vida e principalmente encontrar a nossa realização no próprio Deus e no próprio agir de Cristo em nossa vida, né. Tipo, parafraseando, Paulo, se eu não me engano, até anotei aqui, eh que eu deixa eu ver aqui a referência, né, para não errar no endereço, mas se eu não me engano é em Gálatas que ele fala isso. Me perdi aqui, gente, mas tem o texto bíblico que fala que ele diz assim, que que somos do Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Então, quer vivamos, quer morremos,
morramos, somos do Senhor. Se a gente poder parafrasear isso e dizer assim: sendo casado ou sendo solteiro, somos do Senhor, então, para mim, esse somos do Senhor que deveria, então, nortear, o nosso status civil dentro dessa sociedade. Eu acho que não só a sociedade, como a própria igreja, ela precisa estar preparada para atender tanto os casados quanto os solteiros, né? Porque eu conheço histórias de pessoas que ficaram solteiras, né? Ficaram Sim. viúvas, e a igreja, tipo, tirou o cargo porque não era mais casada, Uhum, uhum. né? Só que o fato, né, tipo, de ter perdido alguém não diminui a sua competência para exercer uma função ou outra dentro da igreja. Exatamente, exatamente. E você vê o quão cruel é isso, porque na verdade você não está contemplando a pessoa, você não está contemplando a pessoa. E isso é muito cruel, porque o estado civil dela não, ou melhor, a capacidade de cada um de nós, com a qual o próprio Deus nos dotou, não está vinculada ao meu estado civil. Está vinculado, sim, ao agir de Deus na minha vida. Então, quando eu acabo restringindo dessa forma, eu tenho que pensar muito bem se eu não estou limitando a própria ação de Deus no corpo do qual eu faço parte. Então, se a gente for colocando assim, e percebendo ao longo da história, né, toda essa conceituação, toda essa construção, a gente vai ver que houve muita coisa humana e e pouquíssima aplicação bíblica dentro do ensinamento bíblico, principalmente no Novo Testamento do Novo Testamento. A gente vê que muito o das aplicações, vamos de certas leis eclesiásticas, elas vieram e foram muito, nutridas, né, por aspectos do Antigo Testamento, sem fazer essa, não que tinha que haver algum tipo de transição, não é isso, né, tipo, o próprio Cristo ele não veio abolir o Antigo Testamento, ele veio cumprir na sua plenitude. Agora, quando a gente olha o Antigo Testamento como uma instrução para você aprender a ser livre, não como um montante de regras para te tolir, né, ou para, vou usar uma palavra antiga, que para te castrar, né, como se fora dali não houvesse vida. Não é isso, o Antigo Testamento ele é muito mais para prevenir do que para, ou melhor, muito mais para preservar do que para punir, e também dando essa instrução para um povo que durante toda a vida foi escravo, e agora ele se vê liberto por um Deus que diz amar esse povo tremendamente. E ele fala assim: "Agora eu preciso ensinar esse povo como a viver de maneira livre, como esse povo viver a liberdade que eu estou oferecendo a eles". E é dessa forma, né, ou seja, cortando todo tipo de cadeia que poderia embotar esse ser livre em Deus. Então, quando a gente olha, assim, toda essa construção conceitual aonde, eu elevo uns pelo seu status social e, ao mesmo tempo, desprezo outros, isso realmente é algo que tem que ser revisto. Tem que ser revisto, porque quando o próprio Eclesiastes, né, que é ali o próprio sábio, quando diz que é melhor serem 2 do que um, necessariamente ele não está falando de casamento, Sim. ele tá falando de que realmente, como seres sociais que nós somos, né, nós realmente precisamos de pessoas ao nosso lado, A gente precisa de de relacionamentos, não relacionamento. necessariamente relacionamentos Esses amorosos, mas sim. relacionamentos entre, seja familiar, seja de amizade, qualquer. Exatamente, né, de pessoas que nos sejam próximas e que realmente nos sejam de ajuda, né, e isso seja algo mútuo,
dentro dessa caminhada. E hoje, quando a gente aborda esse tema do ser solteiro, uma outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vê, assim, isso crescendo muito também nos nossos dias, de que as pessoas, elas assim: "Eu estou optando por ser solteiro", mas não abre mão do namoro. Ou seja, eu tenho que entender que ser solteiro ou ser casado exige o mesmo tipo de comprometimento. Não é aquela coisa de que, tipo, eu não quero compromissos, né, porque, tipo: "Ah, eu estou namorando só assim, né, para a gente ver, de repente, em algum momento, a gente casa, mas ali". Então, quando a gente vê, assim, esse status do ser solteiro como opção para não assumir responsabilidades, isso também é perigoso. Porque se eu não abro mão de estar com alguém, né, de maneira mais próxima, porque quando a gente fala de namoro, a gente está falando de contato físico, seja ele dentro de limites ou não. Então, na verdade, o que que você está fazendo com a sua vida, e não só com a sua vida, o que que você está fazendo com o outro. Isso acaba gerando também até uma aversão ao real sentido de compromisso que o casamento exige, né, porque Exatamente. você acaba invertendo os papéis ali, e daí quando você casa, você, tipo, já viveu muita coisa do que você deveria não ter vivido no momento anterior, e acaba banalizando o real sentido de casamento, e por isso existem tantos divórcios e pessoas voltando a ser solteiras. É. Então, assim, e quando a gente olha, né, todo esse universo de pessoas diferentes e com assim, não só em termos de compleição, mas em termos de estado civil, por exemplo, o estar solteiro para você é o quê? 27, 28? 29. 29? Então, é diferente de ser Sim. solteiro para mim com 50 e lá vai bolinha. Que é diferente de quem já tá com 30 com quem já tá com 40. Exatamente, porque as experiências, a maturidade, o próprio significado, né, do viver, assim, está realçado por alguns elementos de alguém que está lá com seus 20, com seus 19, com seus 15 anos, né. Porque são momentos diferentes da vida, né, Totalmente. desse indivíduo, né. Totalmente, sem contar a questão circunstancial que você mesmo citou, né, Uhum, da perda, né, seja uhum. por divórcio, seja por viuvez. Então são complexidades que eu diria assim, que envolve pessoas que não dá simplesmente para colocar dentro de um saco e dizer que é tudo a mesma coisa. Uhum. Porque de fato não é. Da mesma forma que Jesus nos tratou dentro da nossa particularidade, dentro da nossa singularidade, quando a gente se envolve em qualquer tipo de relacionamento, né, e até filial, né, familiar, ah, ou conjugal, se a gente não considera o outro como um ser, como um indivíduo, é difícil realmente você evitar determinados conflitos que acabam se tornando verdadeiros tormentos. Então são várias coisas que precisam, na minha opinião, precisam ser observadas quando a gente, começa a falar de status, né, desse Uhum. desse tipo de status em termos de relacionamento. Porque se a Bíblia fala, se a gente volta em Gênesis, a Bíblia fala, né, realmente, né, que não é bom que o homem esteja só, realmente não é um homem, né, a gente vê que o casamento, ele é um projeto divino, e quando a gente banaliza, né, vivendo assim, optando por ser solteiro, mas não ser solteiro, assim, né, mas Ser solteiro sem estar sozinho. sem estar sozinho, é complicado isso. São coisas que precisam ser revistas, né, dentro disso aí. Então, quando para mim, quando eu olho isso, e realmente eu torno a repetir, o ser casado e o ser solteiro dentro do projeto divino, ou melhor, dentro da família ou dentro do reino de Deus, exige tanto compromisso quanto, porque, é se o ser casado você trabalha para ser esse um,
O ser solteiro é você também ser esse Sim. com integridade diante de Deus, né. E às vezes a gente vê, assim, muitas concessões sendo feitas, né, por questões, assim, porque eu quero ser feliz. Então, é algo realmente a se cuidar aí. Eu acho que nesses tanto nesse tema quanto no que os meninos já falaram, né, que era sobre o casamento, essa questão, tipo, eu lembro que a Cat comentou no episódio dela dessa questão também das particularidades que existem vários tipos de mulheres. Uhum. Então, e que a gente não pode colocar tudo numa caixinha só, você também citou a mesma coisa. E é realmente entender que cada um tem a sua identidade, né? Cada um é diferente, fomos feitos diferentes, mas juntos a gente, né, somos parte de um mesmo corpo. Então a gente precisa entender que essas particularidades elas existem, né? Seja o casamento ou seja a solteirice. Sim, com certeza. E como é importante você entender que a sua realização como ser, não está num casamento. Se você espera é bem interessante, porque até a filosofia, ela trabalha um pouco isso, né, porque às vezes as pessoas como seres humanos, né, quando eu falo as pessoas, seres humanos, eu estou me incluindo nisso, que a gente vai colocando metas de realização, né, nos nossos sonhos. Então a gente coloca assim: "Ah, quando eu tiver um trabalho X, eu vou me realizar. Quando eu me casar, eu vou me realizar. Quando eu conseguir comprar esse carro ou essa moto, eu vou me realizar. Quando eu conseguir viajar, fazer a viagem dos sonhos, eu vou me realizar". Só que uma coisa interessante é que cada vez que você atinge uma dessas metas, você vê que você não se realizou e você coloca Cria outras. outra. E daí você vai nesse ciclo, porque, na verdade, muitas vezes a gente quer preencher um vazio que só Deus tem condições de preencher. Então, e a gente vai buscando, só que a gente não aceita que Deus é, de fato, essa resposta que eu preciso para A mais que simples e a mais barata, gente. é, exatamente, que eu preciso para que as demais coisas me sejam acrescentadas. Então, às vezes a gente parte de princípios, mais complexos do que esse que nos é oferecido de uma maneira mais simples. Ela é simples, mas contudo não é a mais fácil, Fácil. por quê? Porque ela milita contra a nossa natureza. E ela exige algo de nós, né. Exatamente, que é essa coisa da rendição, da entrega, que E que é não é tão uma difícil. exatamente. Então, é necessário a gente, pelo menos eu vejo isso, né, que realmente é necessário você entender que realmente se Deus não for o nosso tudo dentro do que eu necessito, eu vou estar sempre me sentindo em defasagem, seja em relação a ser solteiro ou ser casado, ou seja em qualquer outro aspecto da vida que envolve a nossa vida deste lado da eternidade. Então, eh tem uma frase que diz que exatamente: "Deus nunca será o seu tudo, até você reconhecer que ele é tudo que você precisa, que você de fato necessita para viver esse momento da sua vida, quer esteja casado, quer esteja solteiro". Ou seja, resumindo tudo, a gente precisa realmente se entender o momento que a gente vive, entender quem somos e que realmente somos necessitados da graça de Deus. É. E assim, claro, nesse novo formato, né, que a gente está vivendo, né, apesar do novo formato, eu continuo sendo uma das elas, enfim, mas esse é um assunto muito mais vasto, porque, assim, os desafios de uma vida
no estado de solteiro, ele realmente eles são complexos, eles estão aí, e como é ne e como é necessário a gente ver, assim, principalmente, né, com a questão sexual, o quanto isso é latente ali, né, não adianta fazer vistas grossas ou colocar panos quentes em relação a isso, porque é um fato. Né, e como é importante realmente, a pessoa solteira realmente trazer para junto de si pessoas idôneas que possam acompanhar, pessoas com quem ele pode prestar conta, seja rapaz, seja moça, né, para que possa conversar abertamente sobre os seus conflitos, sobre as suas situações, e juntos, em Deus, buscar de fato a orientação, o conforto, até mesmo para esse tempo de espera, né, como você falou, eu estou num tempo de espera, né, mas esperar em Deus, sabendo que Ele tem o melhor, né, e que Ele vai conceder o que é bom, no tempo devido e se for bom. É, porque esse tempo de espera, por mais, tipo, amedrontador que pode só ser, muitas vezes a gente não sabe como lidar com ele. Aham. Então, nada mais justo a gente se juntar àquele que nos criou, que sabe exatamente o que sentimos, o que pensamos e que sonhou um futuro pra gente, nos juntarmos a ele para tentar compreender toda essa dimensão. É, exatamente. Porque eu entendo a questão, como eu disse, eu já estive neste lugar, né, no sentido assim, eu já tive a sua idade, mas você ainda não tem a minha. Então, toda a questão desse trajeto até aqui, das coisas que eu vivi, das coisas que eu ouvi, das coisas que eu compartilhei, né, com pessoas que eu caminhei, de pessoas que caminharam comigo, como foi importante isso, porque você vê quando Paulo fala, esse eu não vou errar, esse, né, lá em 1 Coríntios, 10:13, quando ele fala assim: "Que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas juntamente com ela Deus vai prover aquilo que é necessário", né, assim, pra você conseguir superar. Então, uma das coisas muitas vezes dentro dessas tentações, dentro da vida, né, desse momento de estar solteiro, uma das provisões que Deus traz é exatamente pessoas idôneas, pessoas íntegras, pessoas comprometidas com o Senhor, que é realmente capaz de dar um suporte que você precisa, porque esse suporte, vem de Deus materializado numa pessoa que está ao seu lado. Então isso é super importante, é enriquecedor e também abençoador para essa fase da vida também. Ou seja, independente de casados ou solteiros, precisamos ter relacionamentos com pessoas. Exatamente, exatamente. E é assim, né, porque a gente serve um Deus que ele é relacional. Ele escolheu, optou em se relacionar conosco primeiro, e nos chama a todo tempo esse relacionamento, e também nos abençoa por meio de relacionamentos. Eu particularmente posso dizer isso, e tenho experimentado isso, que o Deus tem me presenteado com o melhor que ele tem, que são os seus filhos, né, primeiro com Jesus e depois com esses que são agregados à família de Deus. E realmente isso é algo que não tem preço, realmente não tem preço, é graça de Deus sobre nós. Então foi isso o papo de hoje, né, como sempre a gente nunca sabe como começar os episódios, a gente sempre fica: quem começa, como começa?". Esse a gente só começou, né, então esse foi o Deus e Elas de hoje, com Jéssica Machado, E Losane Winter, e te esperamos na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, e no próximo episódio vai ter Losane e Lana aí com vocês. É isso, gente. Tchau, tchau. tchau.